Olá, queridos, estamos aqui no nosso podcast Sem Limites por Jesus. Estamos muito felizes de estar aqui nesse primeiro podcast. Eu convido você para participar desse momento profético aqui nas nossas vidas. E eu estou aqui com um amigo, uma ovelha muito abençoada aqui na Sem Limites por Jesus, Kleber Reis, que é um atleta, né? E também é um excelente, né? Guarda essa palavra aí. Excelente treinador, e ele é o meu treinador, meu personal trainer, ele que me ajuda a manter esse físico aqui, né? Bom, bora. É ele que me ajuda a manter esse físico quando eu vou nos treinos. Isso facilita a minha vida, né? Mas, brincadeiras à parte, é um cara que eu admiro, uma pessoa muito especial, e eu estou com ele aqui hoje. Clebão, Deus abençoe. Amém, pastor. Obrigado pelo convite. Por estar aqui, viu? Beleza? Glória a Deus. Bem. E a gente está aqui para bater um papo, falar sobre a sua vida, né? Profissionalmente falando, ser um profissional, ser um atleta, né? Profissional, pró. E eu admiro muito, né? O seu esforço, o seu empenho, o seu trabalho. E eu tenho te acompanhado já há muito tempo que eu te acompanho. E Deus me deu a oportunidade que, além de te acompanhar, caminhar agora lado ao lado. Eu agradeço. E eu fico muito feliz. Mas Clebão, mais conhecido como Clebão, né? Não poderia também ser menos também, né? Não poderia ser Clebinho, que ficaria uma coisa meio desproporcional. Clebão, eu queria saber de você como que começou tudo isso. Tua caminhada no esporte e o que o esporte contribuiu para a tua vida hoje. Então, primeiramente, né, queria agradecer pelo convite aqui, né? O senhor pastor aqui da Sem Limites por Jesus, onde eu congrego. E tá compartilhando um pouco da minha história, né? Não só a minha história profissional, mas a minha história pessoal também, meu encontro com Deus, que essa parte aí foi um divisor de águas da minha vida. Foi um dos momentos o momento mais importante da minha vida. Que bom, glória a Deus. Então, como que o Kleber conheceu o fisiculturismo, né? Como conheceu o bodybuilding, né? Eu comecei a treinar bastante tempo, tá? Em 1986. Meu Deus. Faz as contas aí. Eu comecei a treinar a convite de um amigo. Eu trabalhava numa fábrica, hoje ela não existe mais, não sei se o senhor sabe, na Ferreira Guimarães, na Avenida dos Andrade. Ferreira Guimarães. Isso. Foi meu primeiro emprego ali. Né? Eu estava com 16 anos, meu primeiro trabalho. E aí eu conheci, né, um rapaz, ele era mecânico, né, e era grandão, fortão, eu ficava olhando ele e assim, caramba. Esse cara tem uma coisa diferente. Né? Ele me chamava a atenção, né? Eu comecei a trabalhar com ele, né? Junto com ele. Aí nasceu ali um envolvimento, uma amizade. Até um dia ele me chamou que você não vai na academia fazer musculação comigo. Eu não tinha noção do que era isso, né? E eu fui conhecer a academia, fui já, tipo assim, fiquei lá fascinado com tudo que eu vi, o ambiente, aquela coisa toda. E só que no momento que eu comecei fiz a matrícula, nos meses que se antecederam, eu tive que, embora eu trabalhava com 16 anos e tudo, eu tive que pedir permissão para os meus pais ainda, né? Era uma época que, né? Posso malhar, né? Desse jeito. É né? isso aí. Falei para minha mãe, minha mãe, boa, né? Falei para o meu pai, mas meu pai era uma pessoa da roça, né? Não tinha muito conhecimento. E aí eu vou falar que vocês vão rir, né? Toda vez que eu conto essa história, eu nem sei o que significa isso, né? A galera que tá aí vendo e depois procura, nem sei se eu posso falar. E aí meu pai foi falar com alguns amigos, meu pai era motorista de caminhão, foi motorista primeiro de caminhão, depois foi pro ônibus, né? E aí o meu pai começou a pesquisar, falar sobre que eu queria pegar peso, aí os caras falaram, isso aí não faz isso não, porque o cara vai ficar rendido, né? Sabe? Rendido, Você sabe que essa palavra significa? Rendido, quando você se rende, né? Não, mas é outra denominação aí, né? Que, tipo assim, dava problemas, alguma coisa assim, né? Que se pegar muito peso, teria problemas nos órgãos sexuais de peso, de fazer força, aquela coisa toda. É um ditado popular muito antigo. Talvez as pessoas mais antigas do que eu vão entender mais ou menos isso. Enfim, meu pai pesquisou na época e falou, olha, isso não é legal não. Meu filho não vai me dar netos, né? Então... você não vai fazer isso não, viu? Quer dizer, olha, me alertou quanto a isso, né? Mas não proibiu, já que é uma coisa que eu queria. E eu fui assim mesmo, né? E aí, o pastor foi uma virada de chave, né? Eu entrei lá na ficha, encontrei, inclusive agora, momentos antes de eu vir para o podcast, né? Vou falar um nome aqui, você
e o nosso diretor que está atrás aí, o Manuel, né? Ele vai lembrar do Zé Carlos Castellano. Zé Carlos Castellano. Zé Carlos Castellano. Academia do Tupi? Isso, ele foi, mas eu treinei a primeira academia dele ali na Rua Alfat, Tucano, Caça e Pesca, subindo ali na escada rolante. Eu ouvi falar bastante. Isso. Então... Eu sou muito novo, não lembro. Então comecei ali, acabei de encontrar com ele no salão da academia onde eu estava dando aula. E ali foi ali, ele era grandão na época, eu cheguei lá, caramba, cara grande. E aí eu comecei ali. E ali o meu primeiro professor foi o José Luzia, que o senhor conhece muito bem, né? Nosso diretor Manel conhece também, que é o José Luzia. E ali enveredou, né? E aí, eu fiquei ali vários anos na academia, uns 3, 4 anos treinando ali. Mas como que eu conheci o fisiculturismo? Explico. Foi quando lançaram o filme do Conan, o Bárbaro. Conan, 87, 88, por aí. Aí os caras da academia, vamos todo mundo ver Conan? No Cine Excelsior, né? Eu tô contando aqui porque, né, a gente deixou de fora, sabe onde ficava o Cine Excelsior, aquele cinema grandão e tudo mais. Aí foi aquela galera da academia assistir Conan, o Bárbaro. Todo mundo de camiseta, né? Aquela coisa. E ali, o pastor Giovanni, eu olhei aquilo ali e falei, caramba, eu quero ficar assim. E aí comecei a pesquisar, conhecer o Arnold, porque quando o Arnold foi pro fazer o Conan, ele já tinha ganhado os títulos de Mr. Olímpia dele. E eu comecei a pesquisar quem que era o Arnold, né? E ali, pai amor pela coisa, e estou até hoje, né? E aí essa história, né, minha entre o trabalho e a musculação, ela sempre existiu, eu comecei a treinar. E aí as pessoas, mas você tem um shape legal, dá para competir. Comecei a entrar no val da musculação competitiva e as coisas foram acontecendo, mas eu sempre fazia assim. O meu trabalho, terminava, ia para academia. Trabalho e academia. E aí eu trabalhei, isso, olha só quanto tempo que passou isso, né? Eu competindo, trabalhando e tudo mais. E aí, no meu último emprego, isso eu já estava lá com os meus 38, 39 anos, e competindo, eu já era campeão brasileiro, né? Eu sou tricampeão brasileiro, campeão sul-americano, vice-campeão mundial, e todos esses títulos que eu adquiri no fisiculturismo ao longo desse tempo, eu trabalhava, ia para academia, trabalhando e treinando. E aí, quando chegou um determinado tempo da minha vida, né? Fala as crises dos 40, aquela coisa toda que existe, né? E eu estava trabalhando numa empresa, numa multinacional, e não estava contente. Já tinha uns 9 anos que eu estava lá. E foi, gente, tem que fazer alguma coisa, não sei o quê. Até que um amigo meu que trabalhava na linha de montagem comigo falou, cara, por que você não vai estudar educação física? Eu já estava com 38 anos para 39 anos, quase. É isso aí. Se a Simone tiver aí, ela vai me desmentir, que ela é muito mais boa de data do que eu. A esposa já guarda essas datas, data. E aí, pastor, eu fui... Na hora que o Zé falou isso comigo, eu falei assim, que isso, eu não vou... mexer com isso não. Eu gosto de lá puxar meu ferro, tudo. Só que aquilo ali, sabe, ficou no meu coração. Só sei que um ano depois, um ano e pouco, eu me vi pedindo demissão da empresa que eu trabalhava, entrando numa faculdade e me formando em educação física lá com os meus 40 e poucos anos de idade, que eu fui pro mercado. Só o que foi bom para mim, aqui na cidade, eu já tinha um reconhecimento das pessoas da parte de musculação, de fisiculturismo, por ser atleta. E foi interessante a minha introdução no mercado. E aí começou, né, a minha vida do Kleber personal training, o Kleber atleta, as duas coisas junto, vivendo do esporte, que hoje eu sou personal trainer, faço consultoria online, é disso que eu vivo. Mas a virada de chave minha, olha só, com 39 para 40 anos que eu me formei. Eu devo ter me formado foi faculdade de 5 anos, 45, 40 e poucos anos. E aí eu já estava no mercado e estou até hoje, né? Glória a Deus, no final do ano passado, né? E teve muito altos e baixos na minha carreira de atleta, porque as pessoas sabem que ser um atleta no Brasil, independentemente de ser de fisiculturismo ou de qualquer outra mobilidade, falta muito incentivo. E eu nunca tive incentivo para o fisiculturismo. E no fisiculturismo não é diferente. Hoje tem uma grande ascensão do fisiculturismo, do mercado fitness, né? Então tem alta, hoje o atleta recebe, mas no passado, bem para trás, não se tinha. Você fazia mesmo porque gostava, aquela coisa toda. E aí eu parei muitas vezes, ia e voltava, sempre voltando por gostar, ou até mesmo por motivação. Volta. Então, nessa última volta que eu voltei, né? Já agora em meados de 2000 nós estamos em 2023, 2022, eu voltei, né? Ganhei 4 competições, me tornei atleta profissional de uma liga que eu via os caras nos vídeos, VHS, né, que a gente fala, né, na época, VHS, colocava no lugar, lembra daquele barulho, então, né, aquela barulhada toda? Então,
esses atletas, né, que eu almejava, assim, eu almejava, mas eu achava muito difícil. Era um sonho quase inatingível, eu achava. Só que eu vivi esse sonho. Esse início do ano, eu competi o segundo maior campeonato de fisiculturismo do mundo, que é o Arnold Classic profissional. Eu cheguei ao ápice do bodybuilding como atleta profissional, fazendo naquilo, nas minhas condições. Eu nunca desisti propriamente, sempre voltava, mas consegui o meu sonho, que eu queria, mas achava impossível, mas nunca deixei de acreditar nele. E glória a Deus, Deus me abençoou. Ano passado, eu formei e fui pro ano passado e competi o meu primeiro Arnold profissional em abril agora desse ano. Então, encurtando a história do bodybuilding, basicamente foi assim que nasceu o atleta Kleber Reis, profissional. Que bacana, Kleber. Parabéns, né, por essa história. E é interessante a gente falar, como propósito desse podcast Sem Limites por Jesus, é realmente as pessoas entenderem o propósito de Deus nas nossas vidas. Sim. E você falou uma coisa interessante, e eu sempre falo o poder da influência. Nós influenciamos as pessoas o tempo todo, positivamente ou negativamente. Esse cara, que você talvez não conheça o nome, né? Que te influenciou pelo porte físico dele. Jorge, eu lembro dele. Jorge, que te influenciou pelo porte físico dele. Sim. Que interessante, né? E quantas influências nós temos nas nossas vidas. E agora, a influência de Jesus, que é a maior influência que o mundo tem, né? Que é o maior exemplo que o mundo tem, que ninguém foi, ninguém será, porque é filho de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, Jesus. Então, o atleta, né? O Clebão, Kleber Reis, o cara que se tornou um profissional na sua área, que tem um físico muito bonito, bacana, né? Que a gente olha e fala, poxa, que legal, mas isso aí não se constrói da noite para o dia. Na verdade, nada na vida se constrói Tudo tem fase, da noite né, pro pastor? dia. Né? Você contou uma história que levou aí 5 a 6 minutos, mas na vida real... Demorou muito tempo. Na vida real, você está nessa caminhada há anos. É muito tempo, uns 30 anos aí se mexendo com isso. 30 Olha anos. isso. Muito tempo. É muito tempo. Muito Dedicação tempo. a isso. E um outro ponto importante que eu peguei da sua fala, né? A motivação. Porque você se motivar todo dia para academia, puxar ferro. E não é só você treinar, mas existe também uma dieta, que é uma coisa que eu abro o coração para você. Porque para você limitar alguns alimentos que são bons em prol de um resultado, eu falo para você que é um dos desafios que eu encontro na minha vida, é deixar de comer coisas boas em prol de um resultado saudável. Coisas boas pode trazer um resultado negativo para a nossa saúde. Né? Então, nem tudo que é gostoso é saudável para você. Nem tudo que é bom você pensar é saudável, porque isso pode gerar comportamentos e atitudes autodestrutivos. E se tem um negócio que o ser humano tem, que a gente sempre fala, um dia a gente vai falar até sobre a força do hábito, né? Num dos próximos podcasts nossos, que realmente os hábitos negativos eles são muito poderosos. São poderosos demais. E para a gente romper esses hábitos negativos, para gerar hábitos positivos, tem que haver uma constância. Né? 1 Coríntios, que fala, né? 1 Coríntios, capítulo 58, 1 Coríntios 11, 12 ou 1 Coríntios 15, 58. Glória a Deus. 1 Coríntios 15, 58 fala: sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, pois no Senhor nenhum esforço será em vão. Então, tudo isso na nossa vida real também, todo esforço que nós fazemos não é em vão. E aí, quando a gente fala de influência, você hoje é uma grande influência no mundo fitness, você é uma grande influência no esporte, você é uma grande influência para as pessoas que estão nesse mundo. Mas agora eu quero saber, como seu pastor, eu quero saber a influência do Kleber Reis hoje no mundo espiritual, né? Porque o espiritual define o mundo físico. Então, você tem muito sucesso agora na sua carreira, no seu profissional. E fala para mim como foi o teu encontro com o rei, o teu encontro com o mestre. Eu vou, né, a gente vai colocar isso também, mas eu vou voltar um pouquinho na questão da motivação. A motivação, acho que é fácil você ter. O problema é você ter disciplina. Isso, muito bom. O problema é você ter disciplina. Motivar todo mundo. É isso aí. Mas é a disciplina de fazer a mesma coisa durante 30 anos, 20, muito 40. Bom, muito bom. Entende? Tem que ter disciplina. Porque a disciplina, ela
às vezes você não tem a motivação para ser disciplinado. É isso aí. Você faz o que você tem que fazer. Eu fiz um post lá, eu vou tentar me puxar na memória, eu coloquei, né? No seu Instagram? Isso, Qual né? que é o seu Instagram? Kleber Reis Treinador. Kleber Reis Treinador. E aí, pessoal, segue lá. Eu fiz um story lá que quem faz o que quer é criança. Eu já ouvi isso. Não é minha fala, tá, gente? Tem como é que fala aquele negocinho que coloca antes, né? Hashtag. Né? E não é hashtag não, mas tá bom. Criança faz o que quer. Adulto faz o que é necessário. Isso aí. Homem, né? Homem faz o que é necessário. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Né? Tem que ser feito. Então, é dessa forma, né? Na minha última preparação, eu queria acordar 4 horas da manhã para fazer cardio, porque eu não tinha tempo de fazer. Não queria, mas eu tinha que fazer. Percebe a diferença? Eu estava motivado? Não estava, mas eu tinha a disciplina de fazer. E assim tudo na Isso vida. É muito gente. poderoso, né? Trazendo isso hoje, né, para o mundo espiritual, né? Quando que foi o meu grande estalo de encontro com Jesus, né? Eu não sou bom de data, né? A Simone não veio comigo hoje no podcast, espero que ela venha no próximo. Fala da experiência, então. Então, para me falar da experiência, eu tenho que falar da minha conversão. Isso aí. Porque eu me converti há bastante tempo para trás. E você se converter verdadeiramente, né? Acho que as pessoas que vão entender o que eu estou falando, a partir do momento que você converte verdadeiramente, porque tem um punhado, você entende? Mas quando você tem um encontro com Jesus e começa a entender o propósito de Deus na sua vida e que Ele começa a te mostrar, né, muitas coisas do seu passado, do que você não entendia e começa a entender, é algo sobrenatural, pastor Giovanni. Então, como nós conversamos fora do ar sobre algumas coisas, isso, né, no nosso discipulado, tem coisas que eu olho para trás e me envergonho até de pensar, entende? Como marido, como pai. Mas a partir do momento, né, que eu me posicionei, e esse posicionamento eu tive através do imersão que eu fiz. Meu Deus, imersão. Que foi uma coisa assim sobrenatural na minha vida. Eu nunca tinha tido assim algo tão poderoso de um encontro com Deus igual eu tive no imersão. E eu não sei se eu posso falar dessa forma. Eu saí de lá uma outra pessoa, uma outra mente, mudança de mente totalmente, entendendo, né, o significado de ser marido, pai, de ser homem de Deus. Porque é muito fácil, né, você falar que é cristão, você falar que é marido, você falar como pai, mas você tem que agir como tal. E eu, com um pouco de vergonha, falo que ao longo dessa caminhada eu não agi dessa forma. E vi agir diferente quando eu tive esse encontro com Deus na imersão, que foi coisa assim sobrenatural na minha vida. E que fez assim toda a diferença em todos os estágios da minha vida. Pessoal, profissional, em tudo. A minha vida começou. Só que aí é um processo, né, pastor? Lembra? Lembra, Manel? É um processo. É um processo. Porque você faz tantas coisas que não é que você fica lá no seu passado, porque o seu passado é que vai ressignificar o seu futuro, mas você precisa, às vezes, do seu passado para você entender o seu presente, para você mudar essa mudança de mente, essa mudança de chave, para que você possa realmente ser um servo melhor de Jesus. Você tem que entender isso. E eu, glória a Deus, né, eu entendi isso, pastor Giovanni. E as lutas, elas continuam nas nossas vidas, mas hoje eu tenho um propósito e eu sei o que eu quero da minha vida. E a cada dia é o que eu quero mais, é servir ao Senhor. É entender o significado do meu propósito no reino de Deus. E de verdade, isso que eu falei com o Senhor ali no nosso discipulado que nós tivemos. Então, a minha virada, a minha mente foi assim totalmente transformada no imersão, no encontro com Deus, que foi uma coisa assim sobrenatural. Em todos os aspectos. É claro, pastor Giovanni, que as lutas elas continuam. Sim. Tá? Os ambientes que nós estamos inseridos, eles continuam. Só que o nosso posicionamento é diferente.
o nosso posicionamento nos ambientes que nós estamos que é diferente. É assim que funciona, não tem como ser diferente. Você tem que se posicionar. Os ambientes continuam. O seu ambiente de trabalho, o seu ambiente... Principalmente de trabalho, né? Trabalho, o seu dia a dia, o seu cotidiano. Mas o seu posicionamento é que tem que mudar. Acontece aí, né? Uma mindset, uma mudança de mente. Mudança de mente. Que essa palavra mindset é uma palavra mais nova, né? Mais atualizada. Mas as pessoas precisam entender que essa mudança de mente nasceu na Bíblia, na palavra de Deus. Romanos 12:2 fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos por uma renovação, né? Atualizando, né? Mindset, né? Uma mudança de mente que só Deus pode fazer na nossa vida. Sim. Eu creio, Kleber, que só Deus pode causar isso em nós. Sim, eu tenho convicção, com certeza, que isso só acontece. E também, é uma coisa que eu aprendi, né, aqui, né, com o discipulado do Senhor, do meu padrão que está atrás aqui, né, que vocês não podem ver ele ali, do Manel. Nosso líder de grupo de crescimento, líder de célula. O Manuel. A gente tem que se permitir também. Isso aí. Quando você quer uma mudança de tudo, mas você não se permite, você não se permite a mudança. Você fica naquela fala que eu sempre comento. Eu sou assim, eu sou assim. Eu queria mudar. Eu queria emagrecer. Eu queria ter um casamento melhor. Isso. Essa palavra eu queria, ela joga as pessoas numa zona de conforto, porque eu queria, ela dá o sentido de que eu não posso mais, eu não consigo. Agora, a gente precisa definir aquilo que eu quero e eu vou, e eu começo hoje. Eu quero, eu vou, e eu começo hoje. E começo com o recurso que eu tenho, né? Eu começo com o que eu tenho. Então, a primeira coisa é não se conformar. Eu não me conformo com o meu estado hoje, então vou me permitir a viver essa experiência. E o imersão, de fato, é assim. E se o senhor me permite, né? Essa palavra, né? O se permitir, quando nós estamos dispostos, né, a viver a palavra, é a palavra-chave. Você tem que se permitir. Você não pode se permitir, muitas das vezes, né? Vamos trazer aqui para um relacionamento, para o meu casamento, por exemplo. Vou fazer 30 anos de casados. Não foram 30 anos maravilhosos, mas foram 30 anos, é muito tempo você convivendo com uma pessoa, né? E eu falo que vale a pena, entende? Hoje em dia, né, as pessoas falam assim: eu tenho que procurar, como é que é? Ser feliz, ou sei lá, não sei. Mas não é isso, né? Acho que não sei quem falou isso no culto. Acho que não sei se foi a palavra do Senhor ou do Fábio. Me ajude aí se eu tiver, né? Sim, pode. Como a gente casa para ser feliz ou para fazer o outro feliz? Realmente as pessoas elas buscam a felicidade sempre no outro. Isso. Né? E aí vem a frustração. É isso aí. A frustração, porque se eu espero que o outro me torne uma pessoa feliz, eu tô sendo um peso na vida do outro. Né? Porque aí, se a minha esposa espere que eu faça ela feliz, ela vai ser um peso na minha vida, porque ninguém consegue suprir a expectativa de ninguém. Agora, quando eu tenho uma identidade em Deus, eu me permito a viver com essa pessoa, eu e minha esposa, por exemplo. Nós somos felizes, nós éramos felizes antes de nos casarmos. Nós nos unimos para compartilhar a felicidade um com o outro. Porque imagina você se casa com alguém que está esperando que você torne essa pessoa a mais feliz do mundo. E você vai falhar, você vai errar, e essa pessoa vai ficar frustrada com você. Por isso, a verdadeira felicidade, ela tem uma fonte. É o que Jesus falou no poço de Jacó e disse para aquela mulher samaritana, né? Rios de águas vivas fluirão do teu interior. Então, nasce de você através da pessoa do Espírito Santo e parte de você para também impactar e influenciar a vida de outras pessoas. Isso é muito importante também, pastor, essa questão no casamento, trazendo aqui, né, no contexto do casamento, né, eu falo para mim, né, antes de eu ter o meu encontro com Jesus, né, no imersão, eu era pouco sensível, né, às questões matrimoniais do meu casamento, né. É claro que eu preciso melhorar bastante, né. Não vou usar aquele jargão, eu sou homem e não presto atenção. Não, você tem que prestar atenção sim, né, porque tem essa coisa, o homem não. Tem que sim que se ligar na data do casamento, embora já houve algumas vezes que eu cometi algumas gafes, né?
E mulher, as esposas nossas, né, são muito sensíveis, mas a gente tem que ter a sensibilidade. E eu ainda peço ao Espírito Santo sempre, né, que me deixe mais sensível nessa questão, né, para estar mais conectado com a minha esposa, para que eu possa ser mais sensível aos olhos dela, às coisas, às demandas da minha esposa, né? Porque eu falo com o senhor, depois do Imersão, e eu falo, né, que nós tivemos aqui, né, um divisor de água também, que foi aquela passagem que nós tivemos aí das 18, foi de 6 até as 18. 12 horas. 12 horas de jejum. De Aquilo ali oração. também foi ali que as 12 horas foi impactante. Foi, nossa, foi ali que começou realmente a romper e realmente muita coisa, né? Na minha vida, eu falo, né, como eu sou meu discipulador, o Manuel, as coisas começaram a fluir. E, gente, o que eu falo assim, a gente vence tudo com Jesus do lado. Não tenta fazer diferente porque vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, muitas vezes, né, o senhor, o Manel, vontade de desistir eu tive? Claro, várias vezes, né? Mas perseverei, orei e o senhor sempre falava, olha, é o processo. E ele ainda está acontecendo. Porque a mudança, ela vem com o tempo, né? As feridas, elas são saradas com o tempo, né? À medida que o machucado, você machucou, ele não... A não ser que você for o Wolverine, né? Você sara rapidinho, né? Uma pessoa normal. A ferida vai fechando aos poucos, né? Você vai... Wolverine não existe, né? Não existe. Não existe, né? Tomei um puxado aqui, você viu? Superman, né? Que existe são homens reais, se fere, se machuca, se quebra, mas se reconstrói em Deus, né? Isso aí. A nossa reconstrução. Isso aí, regeneração. Isso, a palavra, regeneração. É isso. Vem dele, de Cristo. Então, é isso aí. Boa. Gostou, galera. Então, pastor, sabe? E ali começou tudo também, a mudança no nosso casamento, na nossa vida. E ainda é um trabalho ainda, né? Processo, É um processo, mas eu falo que eu acho que esse processo está muito mais próximo do ápice, né? Do que jamais esteve, né? Hoje, né, nós estamos caminhando junto, muita coisa, né? Entre a gente já está muito aí, vamos botar aí 98, né? Muitas coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? E é isso, cara. A gente tem que se permitir lutar, né? Igual o senhor sempre fala no altar lá, né? Lutar pelo seu casamento, lutar pela sua família, né? Isso é importante demais. As pessoas não devem desistir da família, não devem desistir dos seus casamentos porque estou passando luta. E outra coisa que eu aprendi, que é muito importante, não caminhar sozinho, sabe? Disso eu aprendi aqui com o senhor, com o Manuel, não caminha sozinho. Sim. Se caminhar sozinho, irmão, é muito difícil. Então, você ter aquela coisa assim, sabe, de ter pessoas do seu lado ali, sabe, realmente ali, entende? Quando, né, eu comecei a caminhar com o Manuel, nossa, eu achava assim, pô, mas que cara... Mandou mensagem, pô, toda hora, que coisas. Mas... É o cuidado, meu irmão. Isso é bênção, sabe? Isso é bênção. E a gente precisa disso no momento que a gente está fragilizado. O caminhar junto. E a pessoa realmente ver que é uma coisa verdadeira, né? Que assim, que os outros que me desculpem, né? Que eu sou aqui na Sem Limites, eu Jesus. Né? Então, não, mas não é. É uma coisa assim sobrenatural. Você sente o amor de Deus nas pessoas, no acolhimento. Sabe? E isso é importante. O que a gente faz no primeiro momento, quando você está com alguma coisa, com uma pessoa, é se reter, é tentar ficar sozinho. E aí o inimigo, né, pastor, toma conta. Né? Então, não caminhar sozinho também é uma coisa importantíssima do cristão. Tem as pessoas certas para estar aí caminhando do seu lado, te dando aquele apoio. Foi o que eu tive aqui na Sem Limite por Jesus. Estou tendo, né? Muito bom. Eu fico muito feliz. Glória a Deus por isso, porque esse é o nosso propósito como igreja, né? Por isso que nós somos Sem Limites por Jesus. O nosso propósito é ser, de fato, um canal do reino de Deus na vida das pessoas. Eu sempre tenho um princípio que eu carrego comigo. Para eu subir no nível de algumas pessoas que estão no nível acima, a gente tem que entender que nós precisamos ser eterno aprendizes, porque se você perder a noção do que você tem que saber,
você acha que sabe tudo e acaba que você se paralisa, fica congelado no lugar que você está. Eu sempre estendo as minhas mãos para que alguém que esteja no nível maior me puxe, mas eu também estendo as minhas mãos para que alguém que esteja no nível mais baixo eu consiga puxar essa pessoa. E o nível de desfrute que você tem, né, com pessoas que estão com o mesmo propósito. Então, quando eu vejo você falar, e principalmente quando eu vejo você falar do imersão, que é assim, não tem como falar de forma 100% do imersão, porque de fato, são 3 dias, né, que é o encontro que a Sem Limites por Jesus tem, de cura interior, de libertação, e que são 3 dias que realmente são poderosos. São poderosos não é porque nós somos, mas é porque aquele que é poderoso está em nós, e a conexão, o permitir, o conectar-se, né? E o imersão é uma experiência, porque existe, né, a maturidade. Você hoje tem 53. 53 anos, gente. Meu Deus, 53 anos, viu? 53 anos. E espera-se que uma pessoa de 53 anos ela tenha uma maturidade de 53 anos. Mas eu conheço pessoas com até 60 anos que têm uma cabeça de 20. Mas existe a maturação. A maturação é uma experiência através de uma ação de Deus na nossa vida. Eu acredito que é isso que Jesus causou na vida daqueles discípulos, né? Que é quando você tem uma experiência tão forte que aquilo muda a sua mente. E às vezes você viveu a vida toda, né? E nunca alcançou um nível de maturação e de maturidade. Aí você encontra com Cristo. Você estava falando da palavra conversão, né? A conversão é você mudar a rota. Então, quando eu encontro Jesus, eu estou indo na minha rota, eu estou indo na direção que eu decidi, que o meu GPS traçou, então eu estou indo. Mas quando eu encontro com Jesus, eu mudo essa rota. Eu realmente faço o caminho contrário da minha própria vontade. O apóstolo Paulo foi bem sábio. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele mudou a minha rota, ele mudou a minha trajetória. E tem pessoas que estão na rota delas e elas conhecem Jesus na rota delas, mas elas continuam a rota delas. Isso é muito forte, né, pastor? Foi o que eu falei aqui agora, né? Você tá convertido, tá, mas e o propósito e os princípios? É tudo isso que o senhor falou, dessa forma aí. A gente falou sobre isso. Porque conhecer Jesus é diferente de uma transformação por ele, de uma conversão. Porque quando eu conheço você, eu posso conhecer. Eu conheço, por exemplo, eu sei que existe um país chamado Noruega. Eu sei que existe, está no mapa, mas eu nunca fui lá. Eu nunca tive uma experiência de estar lá. Então, caminhar com Cristo não é apenas saber que ele existe. O mundo sabe que Jesus existe. As provas estão aí, são reais. Mas e os princípios dele? Será que estão inseridos fora? Será que a gente conhece? Mas quando Jesus ascendeu ao céu, quando ele subiu, quando ele foi para o Pai, ele falou, eu vos deixarei o Espírito Santo, que é o Consolador. Ou seja, que é os princípios de Cristo dentro de nós. Então, e é isso que faz essa mudança de rota. Cristo está aqui dentro. Ou seja, o apóstolo Paulo fala, não apagueis o Espírito Santo. Como que a gente apaga o Espírito Santo? Através do pecado. E eu vejo você falando, Kleber, é interessante, nós caminhamos aqui de uma forma muito bacana, porque você é uma grande influência no esporte, você é um atleta de sucesso na sua trajetória, é um cara disciplinado, mas olha que contraste, às vezes na vida de muitas pessoas, até pessoas que você talvez conheça. As pessoas são tão boas, tão fortes, tão disciplinadas para fazer algo, né? Mas são tão fracas para lutar contra o pecado. Eu conheço muitas pessoas que são pessoas tão fortes, tão disciplinadas, por exemplo, numa dieta, o cara faz dieta, o cara vai para academia, o cara treina todos os dias, o cara toma banho frio, o cara é uma máquina, mas o cara não honra a esposa, o cara não honra a família. Então, ou seja, a disciplina não é uma parte da nossa vida, eu acho que é um todo. E para viver esse todo, eu preciso não só de disciplina, mas princípio. A palavra princípio vem da palavra grega arche. O que quer dizer isso? A base de todas as coisas. Então, o que a humanidade precisa, o que a família precisa, o que todos nós precisamos, de uma base, de um alicerce, de uma pedra angular, e é Jesus. Então, quando o senhor fala nessa parte aí, né, de posicionamento da pessoa se posicionar, no caso, homem, mulher, né, dentro dos princípios, que já teve uma pregação também, é o famoso nada a ver. Uhum. Nada a ver, não, nada a ver. Isso é coisa do diabo, né? Essa palavra, porque da forma que você conduz ou no trabalho, porque muitas dessas situações, né,
trazendo mais para o lado, né, dos relacionamentos, para o lado dos casamentos, quando a gente se toca em traição, trabalho, convivência, ambiente, é posicionamento, né? Ah, não tem nada a ver eu fazer isso. E eu confesso, muitas das vezes, que eu fui um grande falador dessa frase. Nada a ver. Não, tem tudo a ver, sim. Porque aí, nesse nada a ver, você dá brecha. É isso aí. E você deu brecha, meu amigo, tanto para um quanto para outro, é complicado, entendeu? É difícil. O nada a ver na verdade, né, uma autossabotagem. Porque as pessoas elas não vivem a consequência do erro de imediato. E esse é o grande problema. Porque o movimento, o erro, a fala que o erro que nós cometemos hoje, talvez não vai vir a consequência hoje. Talvez vai vir daqui a um tempo, né? Nenhum casamento ele se destrói da noite para o dia. O cara não acorda e vê a esposa com a cara meio que amarrotada, o cara com chulé. Ninguém acorda e fala, poxa, eu vou me separar. Ninguém acorda. É um processo de destruição, ou seja, de quebra de princípio, de mentiras, de distanciamento, falta do carinho, falta do diálogo. Aí chega um tempo que a pessoa não suporta mais, chega um tempo que já chegou no limite, né? E o nada a ver, ele vai trazer essa consequência lá no limite. Então aí a pessoa fala, poxa, se eu tivesse respeitado os princípios e hoje eu estou colhendo o fruto de algo que eu não queria colher, porque houve a plantação. Se houve a plantação, meu amigo, vai vir um fruto. Porque toda semente lançada, seja ela boa ou seja ela ruim, ela vai trazer uma consequência para a tua vida. E Jesus já nos alertou a respeito da nossa plantação, com palavras, com atitude, com gestos e pensamentos. E ainda trazendo, né, pastor Giovanni, uma fala, né? Não vou falar tudo, vou explanar tudo a imersão, não, só vou falar um pedacinho. Não, tá tudo certo. Quando, né, uma das palestras lá que o senhor dá, que o senhor falou lá no começo, né? E eu acredito muito, trazendo ainda, né, na questão do relacionamento, dos casamentos, que é a questão, né, da maturidade no casamento, né? O casal talvez case muito jovem, não entende como é o marido ou a esposa, e ao longo disso, se você não trata isso, que você acha que não tem nada a ver, você acaba, você casa aí com 20, aí vai passando 30, 40, 50, fazendo aquelas mesmas coisas, você não tem, voltando aqui, uma mudança de mente, achando que tudo aquilo é normal, que tudo aquilo não é nada a ver. E muitas vezes, né? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes essa maturação, você tem casais, eu já participei, né? De vida de casais, né, onde eram jovens, mas com um posicionamento e com uma mente, né, muito diferente da minha, que era mais velho. Você está entendendo? Sim. Então, quando se fala em maturação de mente, foi no início da palestra eu falo, algumas pessoas amadurecem com 20, 16, 30, 50, e outras nem amadurecem. Aí quando não chega a esse amadurecimento trazendo para o relacionamento, o casamento acaba. É isso aí. Entende? Eu vejo dessa forma. É porque uma falta de entendimento e uma falta de princípio dentro dos relacionamentos. E de entendimento e de sensibilidade. Quando eu falo essa palavra, eu trago para mim. De estar mais sensível a determinadas situações e entendimento. Que eu falo, e repito, né, que foi aonde no Imersão que eu tive assim um encontro com Jesus, aonde abriu a minha mente nesse quesito de marido, de pai, de homem de Deus, sabe, de realmente de fazer, de ser diferente, de ser assim. Eu tenho até usado essa frase, né, sal da terra, né, fazer diferença. Isso, muito lindo isso, sal da terra, luz do mundo. Luz do mundo. E eu vejo isso hoje, né? Eu peço nas minhas orações assim que eu possa ser usado grandemente, Deus, assim, como influência, né? Que eu possa fazer a diferença na vida das pessoas com a minha vida. Isso não é fala minha, é pregação do meu pastor. Aleluia. Entendeu? De fazer a diferença, entendeu? E essa fala também do sal, a pregação do meu pastor também há uns tempos atrás. Glória a Deus. E que eu tomei posse dessa palavra, entende? E é um processo, né? Eu tenho meu líder aqui, que está ali, né? E é um processo onde eu tenho aprendido
a caminhar dessa forma. E também não é uma coisa assim que do dia para a noite acontece. Eu sempre falei, a gente conversou outro dia sobre isso. Tudo no ambiente continua acontecendo, mas o meu posicionamento, o posicionamento seu tem que ser diferente. Entende? É importante o que você falou, Kleber. O ambiente não muda. O ambiente continua o mesmo. Nós não podemos achar que a nossa experiência com Deus, a nossa vida com Deus, Sim. vai nos colocar numa bolha redoma, gospel, né? Naquela uma redoma. proteção, não. né? Você vai ser exposto aos ambientes que você sempre foi exposto. Mas a grande diferença na tua vida vai ser a mudança de mente, né? Como uma espiral. Você está no mesmo ambiente, mas o nível que você está totalmente diferente. O nível de entendimento, de princípio, de vida com Deus, de oração. As mesmas propostas, os mesmos pecados, as mesmas pessoas vão tentar envolver você, mas o teu nível de maturidade, de experiência com Deus vai estar muito maior. Você gera um filtro na tua mente, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que vai destruir meu casamento, aquilo que não vai ser bom para mim, eu abro mão, né? Então é isso, trazer para esse contexto, né? Jesus mesmo, ele vai, nos chama até ele e depois fala, agora vão e façam discípulo. Vocês vão enfrentar resistência, enfrentar dificuldade, vocês vão enfrentar rejeição. Mas se preparem para isso, porque vocês foram treinados para isso. Por isso que em Lucas 24, 49, diz assim, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Cristo estava dizendo, eu tenho uma missão para vocês, eu tenho um propósito para vocês. Vocês vão abalar as estruturas do mundo, né? Vocês vão realmente abalar a estrutura do inferno. Mas eu vou derramar sobre a vida de vocês poder, né? Poder e autoridade para vocês resistirem ao mal. O mal vai vir contra vocês, mas o poder e autoridade de Cristo, o Espírito Santo, né, vai me soprar para o meu propósito, ou seja, o pneuma, o ruacho, o sopro de Deus vai me conduzir para o meu destino profético, que é Deus, e nada vai me parar. E a fala de Paulo também, né, é uma fala que o senhor comentou agora, né, que ele fala, né, que Jesus, que Deus vive em mim. Isso é muito forte. É isso aí. E quando você entende isso, né, que ele vive em você, que independentemente, não sei, né, se eu vou me expressar da forma correta aqui, que independente da forma que as tribulações ela vêm, mas eu creio que Jesus está comigo. Ele é minha força, ele é minha rocha. Aleluia. Entende? É isso aí. Tá ali. Aleluia. Tá comigo. Nosso alicerce. É nosso alicerce. Não vou retroceder, sabe? E isso vem na minha mente o tempo todo, porque eu continuo no ambiente. Então, Cristo vive em mim. É isso aí. Glória a Deus, Clemão. E é isso, gente. Meu Deus, que legal, que conversa boa. Eu agradeço a Deus pela tua vida. E além de ser um grande atleta, Kleber Reis, Clebão, e agora é um discípulo de Jesus. Amém. E tudo que você tem vai ser potencializado para a glória de Deus. O apóstolo Paulo também diz, tudo que você fizer, comer, beber ou vestir, faça para a glória de Deus, Kleber. Tudo que você fizer, os lugares que você pisar, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Meu amigo, Jesus. Deus te abençoe, vamos crescer junto. Você que não foi na imersão, tá aí, ó. Tem imersão, próximo mês agora. Tem imersão, mês de agosto aí, né? Mês de agosto. Mês de agosto. Primeira semana de agosto, então procura a gente aí. E vai ser uma bênção. Kleber, agradeço. Deus abençoe a sua vida poderosamente, meu amigo. Sucesso e vamos caminhar juntos. Eu agradeço, né, por poder compartilhar um pouco da minha vida com Cristo, da minha caminhada, que é só o começo. Eu creio nisso, né? Eu acho que o melhor ainda está por vir com o Senhor. Eu creio nisso, né? Agradeço demais o discipulado do Senhor, o discipulado do meu líder, Emanuel. Tamo juntos. Então, e eu sempre brinco, né? Não me abandone. Jamais. Então, agradeço muito, né? Oro pela vida de vocês, sempre, né? Sempre dando força para o Senhor, para que a cada dia mais, né? Que essa limite por Jesus possa alcançar realmente mais pessoas, né? Como nós colocamos quantas cadeiras? Mais 200. Mais das 200 cadeiras, que em nome de Jesus, essas 200 vidas, essas 200 almas vão estar dentro desse limite por Jesus, para que elas caminhem conosco. Né? Eu acredito muito nisso, em nome de Jesus. Aleluia, gente. Que bom. Glória a Deus. Amém. E também quero agradecer
Recorda Digital, nosso companheiro e parceiro, né? Léo, meu Deus, o Léo. Tamo junto. E é isso aí, gente. Beleza? Essa parceria maravilhosa, unidos em prol de um propósito maior. Em nome de Jesus. Deus Obrigado, abençoe. pastor. Amém. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.